nascesse a prematura Daniela e do drama que eles viveriam com ela. A partir do momento em que Nelson saiu de casa e foi fazer uma escala na sala íntima do apartamento de sua mãe, aquilo configurava uma situação de fato. Estava agora com Lúcia, por mais que o bombardeio contra eles partisse de todas as direções, da família dela, de suas amigas e, naturalmente, de Elsa, que lutou por Nelson enquanto foi possível. Foram momentos difíceis, em que a própria Lúcia relutou e chegou a dizer-lhe: pense bem, Nelson, se é isso mesmo que você quer, ainda está em tempo. Quanto mais se formava uma maioria contra eles, mais Nelson queria desafiar essa maioria. E coisas engraçadas começaram a acontecer. Lúcia achou, por exemplo, que Nelson poderia ser aperfeiçoado. Sua tradicional esculhambação saiu por uma porta do palco e pela outra entrou um janota que os amigos custaram a reconhecer. E Nelson agora precisava caprichar, porque desde 1960 era uma celebridade em televisão. Começara na grande resenha Facite, talvez a primeira mesa redonda sobre futebol apresentada regularmente no mundo. Os colegas sabiam da obsessão erótica de Nelson em seu teatro e em A Vida Como Ela É, mas tinham se habituado a vê-lo, ao vivo, como um sujeito mais ou menos sem sexo. Até que sua namorada começou a ir buscá-lo na churrascaria, e eles se perguntaram o que ele tinha para encantar aquela boneca chamada Lúcia. Na noite de 19 de junho de 1963, Lúcia estava em casa de seus pais no Leblon com a irmã Maria Lídia. Lúcia não se sentia bem. As pressões estavam dando-lhe nos nervos e cada telefonema era um motivo de susto e aflição. Estava grávida de 6 meses e sua própria gravidez era um motivo de preocupação. Aquela noite, por causa de um telefonema sem importância que a assustou, a bolsa amniótica de Lúcia se rompeu. O líquido começou a escorrer, quase jorrar. Lúcia e Maria Lídia entraram em pânico. Todos que poderiam ajudá-la estavam longe dali. Houve um corre-corre pela casa enquanto ela perdia a água. Ela perguntou candidamente: já chamaram o médico? Não lhes tinham corrido. Chamaram-no e ele chegou quase junto com os pais. Lúcia foi posta de repouso. Dr. Cruz Lima achou que era caso de correr para o hospital e operar. O médico não considerou tão grave. Essas coisas acontecem. A criança era muito pequena, o líquido iria recompor-se. Lúcia tinha só de repousar. E Lúcia só foi para a casa de saúde São José, no Maitá, na tarde do dia seguinte. Nelson foi avisado de manhã. Quando chegou à casa de saúde, os pais de Lúcia o cumprimentaram friamente. Ela já fora levada para a sala de parto. Perdeu-se tempo precioso tentando induzir o parto, quando poderiam ter feito logo a cesariana. Daniela nasceu à noite com 1,5 kg e não queria respirar. Seu cérebro ficou minutos fatais sem oxigenação. Tudo era prematuro em Daniela. Baço, fígado, pulmões. Finalmente conseguiram fazê-la respirar, mas pela manhã ela voltou a estar clinicamente morta. Uma junta de médicos, entre os quais Dr. Cruz Lima, conseguiu salvá-la. Na realidade, conseguiram que ela não morresse. Uma semana depois, Lúcia pôde levar Daniela para casa. Finalmente, Lúcia e Daniela puderam ir com Nelson para o apartamento da Visconde de Pirajá. E só então Nelson conheceu as dimensões reais do drama. Daniela passaria todo o seu primeiro ano de vida numa tenda de oxigênio, com horríveis crises respiratórias. Desde o primeiro momento apresentou má circulação nas pernas, o que lhe provocava câimbras lancinantes. Nelson e Lúcia ainda não sabiam, mas a menina atravessaria os seus primeiros anos praticamente sem dormir, chorando de forma enlouquecedora, com dores que poderiam ter todas as origens. Devido à paralisia cerebral, jamais iria andar ou articular um movimento. Também seria muda e irreversivelmente cega. Mas Nelson rapidamente começou a perceber. Os olhos azuis de Daniela não tinham vida. Eram como os dos cegos que ele descrevera em Anjo Negro. Sentiu que Lúcia e Dr. Abreu Fialho estavam escondendo-lhe alguma coisa. Pediu ao médico que viesse ver Daniela.
Abreu Fialho passou em sua casa numa noite de domingo, a poucos minutos de Nelson ir para a TV Rio para participar da resenha Facite. Examinou a menina, ofereceu carona a Nelson até o posto 6 e, no brevíssimo caminho, com todo o tato de que foi capaz, deu-lhe a notícia. Embora Nelson já estivesse esperando pelo pior, o choque deixou-o imobilizado, sem reação. Nelson entrou diferente na TV Rio aquela noite. A única pessoa que Nelson levou para um canto com quem ficou aos sussurros por longos minutos foi João Saldanha. Saldanha também saiu abatido da conversa. O problema começou e Nelson participou apaticamente. Saldanha deu-lhe carona de volta em seu Fusca e não se sabe do estado de Nelson no carro do amigo. Mas assim que entrou em casa, desfez-se de todas as defesas. Começou a chorar desesperadamente e seus soluços podiam ser ouvidos em todo o edifício. Estava fora de si. Entre os espasmos de choro, só conseguia fôlego para chamar o médico de burro e dizer que ia matá-lo. Daniela transformou a vida de todos ao seu redor. E durante anos, Nelson observou Lúcia todas as noites, ajoelhada com Daniela dentro da tenda de oxigênio, massageando suas pernas sempre geladas pela má circulação. Algumas vezes, o próprio Nelson a rendeu, ninando a levíssima Daniela durante a noite inteira. Nem tudo era tão triste. A oposição e a adversidade uniram Nelson e Lúcia, e ele diria várias vezes que os dois haviam fundado a sua solidão. 14º